A Cloudify nada mais é do que um SaaS de checkout, e um SaaS de checkout é uma plataforma que te permite criar lojas, registrar produtos nessas lojas e vender esses produtos de uma maneira muito fácil, tá? A gente trabalha com o conceito de checkout transparente, então você pode adicionar os seus domínios customizados para vender os seus produtos utilizando esses domínios, tá? Você pode ter essa URL customizada, beleza? Bem, pessoal, a atual situação da Cloudify é que nós já estamos em período de teste fechado, tá? Então apenas os usuários que têm autorização estão podendo utilizar a Cloudify, beleza? Mas nós já tivemos dados muito interessantes, beleza? Nós já tivemos mais de 50 mil requisições no nosso SaaS, apenas com 2 usuários, né? Na verdade, que está de fato utilizando, né? Foram mais de 50 mil requisições, nós tivemos aí quase 3 mil e-mails disparados, né? E nós tivemos aí quase 2 mil pedidos gerados através da Cloudify, beleza? Esse é a atual situação da Cloudify e nós estamos aí na reta final para podermos lançarmos a Cloudify, tá bom? Bem, galera, eu vou entrar aqui, tá, na Cloudify, em localhost mesmo, tá? A gente, como eu disse, a gente já está de fato rodando, a gente já tem um URL configurado e etc. Porém, aqui eu vou estar em localhost para não vazar nada, porque nós ainda estamos em período de teste, tá? Bem, essa é a interface que a gente tem, tá, para o nosso MVP e foi o que a gente pensou, né? A gente queria a coisa mais simples possível para a gente não ter, né, o simples que funciona bem. É isso que essa é a nossa filosofia, né? A gente seguiu aí um pouco a filosofia da Apple, né, de ter essa ideia de simplicidade e as coisas simplesmente funcionarem. E esse é o nossa filosofia para esse MVP, tá? E se você está construindo aí algum MVP, eu recomendo que você faça isso também, tá? Eu não vou explorar tanto ali, é mais para mostrar aqui mesmo o dashboard para vocês e etc. Mas é basicamente isso, tá? Bem, galera, só falando aqui mais tecnicamente a respeito das coisas, tá? Todo software tem requisitos funcionais e requisitos não funcionais, tá? Então, requisitos funcionais são requisitos que dizem o que o seu software tem que fazer, né? Então, por exemplo, o seu software ele tem que permitir cadastro de usuário, login de usuário, ele tem que permitir com que o usuário recupere a senha, ele tem que permitir, por exemplo, que o usuário faça uma transação, ele tem que permitir com que o usuário veja as estatísticas de venda, que ele crie produtos, tudo isso são requisitos funcionais, né? São requisitos de funções, né? São funções que tem dentro do seu software. E o software ele também tem requisitos não funcionais, né? Que são questões como segurança, escalabilidade, manutenabilidade, rastreabilidade, né? E por aí vai, beleza? Atualmente, a Cloudify ela não tem uns requisitos funcionais muito complexos, né? Mas ela tem uma complexidade não funcional, né? Como questões de segurança e também questões de escalabilidade, né? Porque a gente vai estar recebendo aí muitas requisições, né? Então eu tive que arquitetar bem legal isso daí. Nesse período de teste a gente já provou uma certa resiliência que a gente tem, mas a gente precisa de mais testes ainda, tá? E eu espero que o que eu arquitetei dê tudo certo, né? Mas enfim, a gente não vai ter a solução perfeita no começo, né? E como eu sempre digo, a gente vai nesse processo de tuning, né? De tunagem, né? Então, conforme o nosso software vai precisando das coisas, né? Conforme a gente vai precisando de mais recursos e etc., a gente vai tunando, a gente vai pensando em melhores soluções, talvez processar isso assíncrono e etc. Tá? Outro ponto interessante a respeito de requisitos funcionais, pessoal, das funções do seu software, né? É que é muito mais difícil você pensar nas funções necessárias que o seu software precisa ter para você lançar o seu software do que você pensar em novas funcionalidades, né? É muito mais difícil essa primeira coisa, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem lançar, por exemplo, os seus projetos, porque conforme elas vão programando, elas vão pensando em novas funcionalidades e aí elas vão quebrando todo o escopo, né?
E daí você fica adicionando novas features, precisa disso, e você nunca acaba, né? Por isso que é muito mais difícil você pensar no conjunto de features, de funcionalidades necessárias que o seu software precisa ter para você lançá-lo, do que você pensar em novas funcionalidades. Porque conforme você vai desenvolvendo e as pessoas vão fazendo brainstorming, pensando, as novas funcionalidades interessantes elas vão saindo de maneira automática, beleza? Bem, galera, antes de entrar nesse ponto aqui de teste também, tá? Eu queria pedir aí para vocês seguir, né, as nossas redes sociais aí da Cloudify Checkout, tá? Quando a gente crescer, a gente vai precisar de um time maior. E se você é dev aí, a gente vai estar divulgando essas vagas, obviamente, nas nossas redes sociais, tá? E você pode ser o primeiro candidato aí a ter destaques, tá? A ver essa divulgação. Então você pode entrar aí no seu Instagram e vir em Cloudify Checkout, tá? Lá no LinkedIn também, se você pesquisar Cloudify Checkout, você vai encontrar a gente, tá? Então se vocês seguirem aí, eu agradeço muito, beleza? Vamos agora falar a respeito de testes, tá? Bem, pessoal, o ponto que eu quero trazer aqui, né, como CTO da Cloudify, é se testes atrasam o desenvolvimento ou não, tá? Bem, para quem não sabe, tá? Principalmente TDD, tá? Que é quando você escreve primeiro o seu teste antes de escrever a feature, tá? Bem, para quem não sabe, o Uncle Bob, galera, ele é uma pessoa que ele defende muito a ideia de TDD, né? E em um dos takes dele, né, em uma das declarações dele, uma vez ele diz que TDD de maneira alguma atrasa o seu software, tá? Bem, eu não sou o tipo de pessoa que apenas porque o Uncle Bob é um cara famoso e tem um certo respeito na nossa área de software que eu vou acreditar nele, né? Mas, enfim, eu acho ele um cara de uma credibilidade muito grande, né? E daí eu tinha minhas dúvidas. Será que de fato não atrasa ou atrasa, tá? Por que eu tô trazendo nesse ponto? Bem, na Cloudify, pessoal, eu apliquei TDD. Eu escrevi primeiro os meus testes, né? E depois eu escrevi as minhas features, né? Atualmente a gente tem aí mais de, talvez, quase 78 baterias de testes, se eu não me engano. E a quantidade de testes, eu acho que são mais de 130, não sei, eu não lembro exatamente, tá? Mas é mais ou menos nessa faixa aí. E aí, pessoal, segui TDD e o TDD de fato não atrasou o desenvolvimento. Na verdade, ele acelerou o desenvolvimento, tá? Só que aqui tem um ponto importante, tá? Porque depende, tá? Então, TDD atrasa o meu desenvolvimento, né? O teste em geral atrasa o meu desenvolvimento. Depende, pessoal. Por que depende? Se você for aprender a respeito dos conceitos e princípios de testes conforme você está desenvolvendo, isso vai te atrasar sem dúvidas alguma. Mas se você já tem os conceitos e princípios a respeito de testes, isso não vai te atrasar, que foi o meu caso, tá? E também, além dos conceitos e princípios, você manjar um pouco já das ferramentas de testes, tá? Que não é o mais difícil, pessoal. Ferramenta de teste, cara, como que faz isso? Você pesquisa a documentação e pronto, tá? O mais difícil é você saber os fundamentos e os princípios de testes, saber as diferenças dos testes, saber o que testar, tá? Saber em que fazer teste de integração, saber o que é prioridade nos testes, tá? E por aí vai, tá? Então, resumindo, se você não sabe dos princípios e fundamentos, né, e não tem um certo conhecimento de uma ferramenta de teste, e você vai aprender isso durante o desenvolvimento, isso vai te atrasar. Mas se você já sabe, no que eu experienciei, tá, de maneira empírica, não me atrasou, pessoal. Na verdade, acelerou o desenvolvimento e hoje me tirou muitas dor de cabeça, cara. Tipo, eu faço muitos deploy diariamente, tá? Só eu mesmo faço 5, 6, 7, 8 deploys com a aplicação rodando, recebendo várias requisições, a Cloudify. E eu rodo minha bateria de testes, eu subo e lá, as coisas simplesmente funcionam, né? E simplesmente isso é muito bom, tá? Bem, galera, agora eu vou falar aqui para vocês a respeito de uma palavra bem quente aí no mercado, né? Que são os microserviços, tá? E eu vou ser bem direto, bem franco ao ponto, tá? Não, você não precisa de microserviços, tá? Lembre-se o seguinte, pessoal. O microserviços, ele não soluciona um problema técnico, ele soluciona um problema organizacional, tá?
Então vamos começar por esse ponto aqui. Se você não sabe o que é um domínio, se você não sabe o que são subdomínios, se você não sabe qual é a diferença dos subdomínios, né? Subdomínios de suporte, subdomínios core, subdomínios genéricos, se você não sabe o que é bounded context, né? Enfim, tá? Se você não entende da empresa, você meio que não está preparado para usar microserviços, tá? Porque, como eu disse, microserviço ele não soluciona um problema técnico, não soluciona um problema de performance, problema de escalabilidade, não soluciona um problema de code base, ele soluciona um problema organizacional de fato, tá? Né? E você entender quando você fala de domínio e subdomínios e bounded context, né? Você fala não de algo técnico, né? Isso são coisas da organização, da empresa, né? O teu software ele não tem domínio, o teu software ele tem um modelo de um domínio. O domínio é algo que a empresa tem e não o teu software, assim como são os subdomínios, tá? Então você como dev, você tá pouco se lixando para entender essas coisas, porque você é um cara técnico, né? E aí quando você vai aplicar microserviços e você não consegue criar contextos demilitadores porque te falta conhecimento a respeito da empresa, você não vai ir atrás disso. Você não vai querer entrar em reunião de 2, 3 horas para discutir coisas sobre a empresa, sabe? Você vai querer estar aprendendo ali coisas a respeito do seu novo framework ou da sua nova linguagem de programação, como deixar algo mais performático e etc. Tá? E deixar algo mais performático não é microserviços a maneira de você ir, tá? E o que pode acontecer basicamente é o que vários devs fazem, tá? Que é simplesmente quebrar quebrar um monolítico de maneira errada. E aí quando eles quebram de maneira errada, você acaba acoplando features entre vários microserviços, né? Então para você, por exemplo, você quer modificar uma feature, adicionar uma nova feature. Aí você tem que mexer no microserviço A, no microserviço B, no C, para essa sua feature do microserviço D funcionar. Isso é errado, porque eles deveriam ser desacoplados, independentes. Mas por que isso acontece? Porque você quebrou errado, né? E aí depois você vê, poxa, não deveria ter sido assim, deveria ter sido dessa maneira. Só que agora já é tarde, porque está quebrado, você não consegue juntar mais uma coisa na outra, né? Então complica, né? Então essa é outra dica aí muito importante, tá? Se você for pensar em microserviço um dia, cara, primeiramente certifique-se de ter um monolítico, tá ligado? Comece sempre monolítico e depois de muito tempo é que você pensa em algo como microserviço, tá? E se você tiver problemas organizacionais, tá? Porque se você começa junto, depois você consegue quebrar, mas se você começa quebrado, depois você não consegue juntar, tá? Isso foi algo que eu ouvi de um dos maiores especialistas de software do Brasil, que é o Elemar Júnior, tá? É um cara muito foda, foi ele que arquitetou Serasa, foi ele que arquitetou iFood. É um cara muito foda, ele trabalha desenvolvendo banco de dados, tá? Acho que é no RavensDB, como que é o Ravens, alguma coisa assim a pronúncia daquele cara, tá? Daquele banco. Bem, e um fato interessante aqui, tá? Por exemplo, ó, é que o GitHub, tá? O GitHub, ele é um monolítico, né? Então, aqui eu tô no blog oficial do GitHub, tá? E ele diz aqui, né? Construindo GitHub com Ruby on Rails, né? E aí ele diz aqui na descrição, desde o começo o GitHub é um monolítico, né, em Ruby e usando o framework Ruby on Rails, né? E hoje a aplicação tem quase 2 milhões de linhas de código e mais de 1.000 programadores. Tá? Então, olha só, mesmo o GitHub hoje tendo isso daqui é de 2023, tá, pessoal? Ano passado só. Mesmo o GitHub tendo quase 2 mil milhões de linhas de código e mais de 1.000 programadores trabalhando em um monolítico, eles continuam ainda com um monolítico, entendeu? Então, a questão é, você não tem no seu projeto, ou no projeto que você vai desenvolver da sua empresa, você não tem mais de 2 milhões de linhas de código, você não tem 1.000 programadores trabalhando nesse projeto que você trabalha. Você não tem a quantidade de requisições, por exemplo, que o GitHub tem. Você não tem a complexidade que o GitHub tem, né? Então, por que você quer ir pelo caminho do microserviço e o GitHub não? Né? É tipo isso, tá?
Só que tem um problema, tá? Por que que você hoje, querendo ou não, você vai ser forçado a aprender microserviços, tá? E aqui é uma coisa, aprender é uma coisa, implementar é outra, tá? Você vai querer aprender microserviço porque toda vaga de emprego vai falar a respeito de microserviço, tá? E esse é o único motivo que você vai aprender microserviço. Mas para você implementar, para fazer um produto de sucesso, esquece, monolítico na lata, tá? Sem nem pensar, né? Então, então, tipo, aprenda microserviço em um ambiente de teste, no seu ambiente local, né? Com vários serviços rodando e se comunicando através de brokers ou programando ou utilizando programação baseada em eventos e usando mecanismos de pub/sub, né? Onde você inscreve e daí vários inscritos recebem aquele evento e etc, né? Comunicação assíncrona e etc. Protocolos diferentes do HTTP e por aí vai, tá? Aprenda na sua máquina, mas não vá inventar de levar isso para sua empresa como uma solução. Pense em outra coisa, de fato, tá? Eu já trabalhei em uma empresa onde os caras gastavam 14 mil de 14 mil de infra por mês, cara, para manter os microserviços, para receber, tipo, 3 requisições por dia, tá ligado? Obviamente eu tô exagerando, mas tipo, a gente não tinha requisições, cara, não tinha venda do nosso produto, tá ligado? Então era simplesmente, era muito desmotivador trabalhar daquela maneira, sabe? De você ver que o que você estava construindo não estava dando retorno, estava dando um prejuízo absurdo para a empresa, entendeu? Então, bem, pessoal, é isso, tá? Não se esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais, tá? Instagram, @cloudifycheckout, vou estar deixando aí na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo mais tech aí, tá? Porque obviamente eu sou o CTO da Cloudify aí, então eu vou trazer coisas mais técnicas. E a gente vai lidar aí com uma grande quantidade de usuários, então se vocês quiserem saber como está sendo esse desafio e que eu possa passar conhecimentos aí para vocês, tá? Eu vou estar trazendo aí, beleza? Então deixa o like no vídeo aí também e muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e fui!